queria fazer uma pergunta junto com a dela. Quem tem depressão? A depressão é uma doença ou não? Olha, a gente tem que pensar na depressão como uma condição. A gente pode chamar de uma doença. Que, da mesma maneira como a ansiedade, ela também é multifatorial. O que isso quer dizer? Eu tenho coisas biológicas que estão associadas a ela e que fazem com que a gente desenvolva depressão, mas eu também posso desenvolver depressão pela minha relação com o ambiente. Então, 2 exemplos. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela pode ter uma alteração no cérebro que faz com que ela desenvolva a depressão. É biológico, é genético, tanto que a gente observa que pacientes que têm depressão, se você olhar na família, outros membros da família normalmente têm depressão. Então eu tenho a depressão nascendo também por uma ordem biológica, genética, tá? Agora, tem muito estudo, por exemplo, que mostra que pessoas que são muito expostas a estresse, que desenvolvem quadros graves de ansiedade, também podem desenvolver quadros depressivos com o tempo. Então a depressão ela é uma doença que ela pode nascer do ponto de vista genético, biológico, então uma alteração no cérebro, como ela também pode aparecer por estresse no dia a dia, pela nossa relação com o ambiente. Ó, um exemplo, se a gente for procurar quais são as coisas que podem aumentar a chance da gente ter depressão, uma delas é a pobreza. A gente fala assim, mas caramba, então quer dizer que pessoas pobres são mais propensas a terem depressão? Não, é quando a gente é exposto a estresse por um período longo de tempo, a gente é mais propenso à depressão. Então a gente tem sim a depressão como doença, mas pensa que ela pode se desenvolver ao longo da nossa vida ou a gente pode nascer com essa alteração neurológica. O importante é, a depressão é uma das doenças psicológicas, psiquiátricas, vamos colocar assim, que melhor responde a tratamento. Então não é porque a gente talvez nasceu de uma família que tem um fator genético que aumenta a nossa chance de ter depressão, ou porque a gente passou por momentos muito ruins na nossa vida e acabou desenvolvendo depressão, que a gente vai ser depressivo para o resto da vida. Então a depressão ela é uma doença que pode ser tratada de uma maneira muito efetiva. O problema é que a maioria das pessoas ainda não sabe identificar o que é depressão, o que é uma tristeza normal e principalmente, né, quando que a depressão precisa ser tratada mesmo. Ela pode nascer através do bullying também? Se a gente imaginar que o bullying ele é um contexto de estresse, sim, né? Então olha só, quando a gente vê muitos adolescentes que às vezes acabam fazendo autolesão, né? Então de se cortar, ou que acabam tendo comportamentos violentos dentro do contexto de escola, se a gente for procurar os estudos, como a ciência explica isso, a gente vai perceber que grande parte desses alunos, desses adolescentes, tem quadros depressivos. Então sim, o bullying pode levar ao desenvolvimento da depressão, principalmente quando ele é frequente e com uma duração muito longa. Então é muito curioso, né? Às vezes os próprios adolescentes, as próprias crianças olham para situações de bullying e pensam assim, vem um colega sofrendo bullying e pensam, nossa, mas eu relevaria isso numa boa, nem acho que é uma brincadeira tão pesada. Mas isso depende do outro, né? Quem vive a experiência, quem sofre a violência do bullying, que vai saber dizer se aquilo é possível de passar por cima ou não, né? Então, sim, o bullying pode levar a quadros depressivos. Pensa que tudo que é estressante dentro desse período da infância e da adolescência.